Seja muito bem-vindo à Produtividade à Prova de Caos, o podcast onde a produtividade não é só sobre fazer mais, mas sim sobre fazer melhor. Aqui tratamos o tempo como um recurso estratégico para trabalhares melhor e viveres melhor. Hoje trago-te um tema que dei por mim a refletir outro dia, até decidi mesmo escrever. Estava na praia e peguei no bloco de notas do telemóvel, comecei a escrever, porque me veio este pensamento até muito no seguimento de algumas perguntas que já me fizeram. Mas a organização, porquê decidiste trabalhar com a organização? Foi algo assim do nada ou já fazia parte de ti? E já fazia parte de mim. E eu vou já lá e vou já explicar-te porque é que eu digo isto. Mas eu sempre tive uma característica que é ser muito overthinker. E durante uma fase, este overthinker, ou seja, pensamento muito agitado, estás sempre a pensar em tudo e mais alguma coisa, ideias, preocupações, divagações, sempre tive esta característica. E de certa forma, o que aconteceu é que eu encontrei uma paz na organização, porque apesar de eu muitas vezes dar por mim em divagações boas, produtivas, criativas, e sim, há essa parte da divagação, mas também dava por mim em divagações extremamente tóxicas de autocrítica, de pensamento de autoexigência, e muitas vezes até dormia mal, precisamente por estar com esta mente constantemente acelerada. Minha mente não parava. E isso interferia muito com o meu humor, com os meus relacionamentos, com o meu trabalho, com a minha saúde. E talvez te aconteça muitas vezes, não é? Parar 5 minutos e a tua cabeça já está com 300 futuros possíveis, o tal e se. Por isso é que muitas vezes há pessoas que entram num padrão de estarem sempre a fazer coisas, porque quando param, apercebem-se disto, apercebem-se que a cabeça é invadida por pensamentos, muitas vezes pensamentos difíceis de lidar. Por isso é que muitas vezes, às vezes, quando vamos dormir, vêm as preocupações todas, porque tivemos o dia todo agitados, a correr de um lado para o outro, e quando paramos, a nossa mente é invadida por montes de pensamentos. E a verdade é que houve várias coisas que eu fui com o tempo percebendo que me iam ajudando, que era respiração, abrandar a minha respiração, fazer exercício de respiração, o exercício físico também me ajudava e ajuda muito nesse sentido, sono de qualidade, se eu não dormir bem, já sei que no dia a seguir eu vou estar contaminada de pensamentos críticos e difíceis de lidar, e organização. Não da obsessiva, não é essa organização, porque senão não ia ajudar e ainda ia trazer-me, agravar mais a situação, mas uma organização leve, uma organização estratégica. E foi aqui que eu percebi que não era só sobre ter listas e planear, era sobre criar uma estrutura interna através de uma estrutura externa. E muita gente pergunta: mas então essa organização já fazia parte de ti? Como é que isso funcionou? De onde é que isso veio? E a verdade é que sempre que eu reflito um bocadinho nisto, lembro-me que eu era uma criança, até apesar de não, assim, não tinha notas más, mas não era a melhor aluna na escola, não era aquela aluna excelente, era uma aluna média, mas eu sempre tive muito cuidado com tudo, sempre tive tudo muito organizado, já gostava muito de usar agendas, sabia as datas todas, não me escapava nada, tinha os cadernos todos organizadinhos, as minhas gavetas da secretária também todas direitinhas e arrumadas. Eu na minha casa, tanto na dos meus pais como dos meus avós, eu sabia tudo, onde estava tudo. Sabia onde estava tudo. Porque eu gostava tanto desta organização que quando alguém dizia ao meu irmão: onde é que está aquilo? Está ali. E estava. Eu sabia tudo, onde é que estava tudo. Minha avó dizia que isto era uma característica que eu tinha muito boa, que era ela própria não saber onde é que estavam as coisas em casa e eu dizer: está ali. E estava mesmo. E portanto, eu sinto que estas coisas eram naturais em mim, não foi algo que eu trabalhei, foi desde pequena este amor por cadernos, por agendas, por organização do quarto, resumos, também fazia resumos muito direitinhos. Aliás, a parte de estudar que eu gostava mais era de fazer os resumos, a outra parte de decorar não gostava, era só mesmo fazer resumos. E eu acho que era sempre esta sensação de ter controle, de sentir segurança. E de certa forma a organização era uma fonte de bem-estar para mim, sem eu ter a mínima noção, mesmo. E depois, quando eu comecei a ser independente, a trabalhar, assim mesmo, a sério, eu desconectei-me desta organização.
E isto teve um preço. Paguei um preço. Eu, durante 2 anos, não tinha a mínima organização. Eu, quando comecei a trabalhar, deixei de ter tempo para. Aliás, sentia que não tinha tempo para nada, nem para me organizar. E tive ali 2 anos sem estrutura. Isto levou-me a ter ataques de ansiedade, burnout e depressão. Portanto, eu tinha a minha vida e a minha mente em colapso. Estava tudo desorganizado, internamente e externamente. Isto porque a organização saiu da minha vida e, junto com ela, foi-se o meu bem-estar. E eu tive um momento de choque de realidade, assim, de tomada de consciência e de reconexão com a organização, digamos assim, quando eu comecei a fazer terapia. Eu só comecei a fazer terapia a partir do momento que tive burnout, comecei a sentir que, calma, eu não estou a saber lidar com isto, então fui procurar ajuda e tive essa consciência. Tive mesmo, foi mesmo um choque de realidade. Eu senti que a minha vida, tudo na minha vida estava um caos, seja a minha vida profissional, a vida à minha volta, como cá dentro estava um caos. Então eu comecei a reconstruir e uma das primeiras peças, comecei a reconstruir a minha vida, digamos assim, a reconstruir-me a mim própria, e uma das primeiras peças fundamentais, que foi quase como uma cascata para coisas boas, coisas boas e coisas que foram melhorando, foi a organização. Não como algo de obrigatório, não como uma obrigação, mas quase como um ato de autocuidado. Voltar a planear, a criar rotinas consistentes, realistas, priorizar com intenção, tudo isto ajudou-me muito, porque esta transformação, este ajuste na minha vida, foi um meio para que todas as áreas da minha vida começassem a funcionar melhor. Eu senti que a minha saúde mental começou a melhorar, não só, aliás, isto foi aliado com a terapia, como é óbvio, mas comecei a sentir que estava a cuidar melhor das minhas relações, da minha carreira, já estava a perceber que se calhar a minha carreira não era para ali que eu estava a ir, e sim para outro caminho, e comecei a organizar-me e a planear-me nesse sentido. A minha energia, as minhas finanças, tudo isso eu comecei a entender que a organização era um meio, era a base para que essas áreas também funcionassem melhor. E eu senti que a partir do momento que eu tinha um sistema, eu tinha uma espécie de bússola, tinha um mapa. E a verdade é que quando eu não tive isso, quando eu não tinha isso, quando eu me desconectei desta organização, eu estava a viver no caos completamente, a sobreviver no caos. Eu senti que nessa altura em que eu estava no burnout, nesse caos, afogada no caos, que a minha autoestima, o meu amor próprio, a minha autoconfiança estava tipo lá embaixo, no poço, mesmo, no fundo. E quando eu comecei a reconectar-me com esta organização, eu comecei a perceber que precisava de ter tempo para fazer exercício físico, porque isso ajudou-me bastante e ajuda-me bastante na autoestima, na minha autoconfiança. Percebi que havia projetos que gostava de trabalhar e, portanto, comecei a perceber como é que eu podia organizar a minha semana para dar espaço a esses projetos. Entendi que um dos meus valores principais era paz de espírito e família, e comecei a fazer coisas, ações alinhadas com isso, e começou-me a trazer muito mais bem-estar. Tive resultados profissionais que nunca imaginei, isto já mais lá para a frente, não é? Depois, quando comecei aqui neste caminho do empreendedorismo e a ter o meu negócio, foi graças a esta organização e consistência que eu cheguei a um ponto que eu disse: como assim eu consegui isto? Como é que isto? Eu tinha a ideia de que era importante, sim, eu queria caminhar por aquele caminho, mas nunca pensei que fosse algo maior do que eu imaginava. E isto foi muito graças à organização, ao planeamento, eu sentar-me para perceber o que é que era prioritário a cada momento, o que é que eu precisava trabalhar, o que é que estava menos bem e que precisava de ser melhorado. E hoje, não acreditem, hoje eu até sinto que, por alguma razão, se eu começar a semana sem me organizar, em vários aspectos, seja a nível de casa, seja a nível do meu trabalho, seja a nível da minha vida, que eu começo a semana ansiosa. Parece que me falta ali alguma coisa. Por exemplo, se eu por alguma razão, que é muito raro, se eu começar a segunda sem planeamento da semana, eu começo a semana ansiosa. Por isso é que para mim planear à segunda não funciona. Eu planeio sempre a semana, ando a testar, mas normalmente é ali entre sexta e sábado.
nunca à segunda, raramente à segunda, porque eu já começo a semana assim ansiosa e sinto que já estou a perder tempo, entre aspas, perder tempo no sentido de poder estar a começar a semana de outra forma, já ali a tocar no importante, no prioritário, mas acabo por muitas vezes perder esse tempo que poderia ter sido usado noutra altura. Portanto, esta organização permitiu-me ter controle, permitiu-me ter paz de espírito. E hoje em dia, quando eu me sinto mesmo um bocado perdida, por alguma razão, acontece alguns desafios, alguns imprevistos, quando eu sinto que estou a perder o controle, eu sei o que fazer. Respirar, exercício de respiração, fazer exercício físico e depois sentar-me para organizar a minha vida. O que está desorganizado, que eu sinto que está a ficar desorganizado, sentar para organizar. E isso muitas vezes dá-me clareza e dá-me uma paz de espírito brutal e também uma motivação muito grande, porque eu sei que tenho o controle. A organização dá-me esse controle, porque sou eu que controlo o meu tempo, não o tempo que me controla a mim, ou os outros que me controlam a mim. Portanto, se sentes que estás a viver no caos, talvez tu não precises mudar tudo, não é preciso mudar tudo. Só precisas de voltar ao essencial, de sentar-te para pensar com mais clareza, para organizar-se. E a organização não é rigidez. Muitas vezes é muito vista como rigidez, como algo, isto é tão pouco espontâneo. Não, isto é liberdade. Quando é bem feito, é liberdade. E se quiseres começar por algum lado, começa simples, nem que seja 30 minutos na tua semana só para sentares e organizares, por exemplo, a tua próxima semana de trabalho. Começa por aí, se ainda não fazes. Vais sentir a diferença, acredita. Espero que esta partilha tenha feito sentido para ti, que tenhas tirado aqui algum insight valioso. Se quiseres fazer alguma partilha também da tua relação com a organização, deixa aqui nos comentários, deixa o teu like se fez sentido para ti e partilha com alguém que esteja a precisar de organizar a sua vida, porque de facto está um caos. Vais ajudar muito mais gente. Se ainda não fizeste, subscreve aqui o canal para receberes notificações dos próximos episódios. E lembra-te, dominar o teu tempo é preciso estratégia, mas dominar-te a ti próprio, aí sim está o verdadeiro poder.